tem alguns aprendizados acadêmicos que eles são chave. Então, claro, se eu estou falando de autismo moderado ou severo, com presença de deficiência intelectual, é outra coisa, uma discussão que tem um outro cenário. Mas, se a gente está falando especificamente de autismo leve, daqueles indivíduos que não têm prejuízo intelectual, nós estamos falando de indivíduos que podem ter sucesso acadêmico pleno, vamos dizer assim. E isso inclui, fundamentalmente, a alfabetização. E, no Brasil, existe um fenômeno que, se você é professor, você sabe o que eu estou falando. A alfabetização, ela é do 1º ao 3º ano. E ela, assim, a gente joga para cima. Quem pegar, pegou. Se chegou ao 3º ano, o indivíduo não é alfabetizado, acabou a vida acadêmica dele. Acabou. Não importa que é um indivíduo, se o terceiro, a não ser que tenha uma situação individual, que o pai contrata profissional, que ele, sei lá, alguma coisa aconteça. Mas na escola, ele vai ser um indivíduo dali por diante que vai permanecer analfabeto e que, por ser analfabeto, também não vai conseguir acompanhar nenhuma outra disciplina, porque todas elas dependem do texto, dali para frente. Ele vai ter aula de oração coordenada, subordinada, sindética, e a sindética sendo analfabeto. Então, além deste indivíduo não progredir, toda a trajetória dele acadêmica está encerrada, ele vai ser submetido a anos a fio de uma verdadeira tortura. Porque é uma tortura você participar de uma aula dessa, todo dia, 4 horas de aula disso, se você não é alfabetizado durante 10 anos. Então, é isso que vai ser a vida do indivíduo. Então, é uma coisa muito séria. Por isso que a gente tem que ter atenção a toda essa correlação, porque a gente precisa garantir que esse indivíduo está alfabetizado com 8 anos. Porque se ele não for, o prejuízo de vida é simplesmente incalculável. E o pior é que, no final das contas, vai avançando, vai sendo levado na escola. Sobretudo com o diagnóstico de autismo, que às vezes leva à tendência da escola de tratar a criança como café com leite. Eu costumo até falar para certas famílias que o caso é muito leve e que a gente decide testar sem acompanhante terapêutico para ver como é que vai ser a resposta da criança. E às vezes eu até falo, olha, vocês reflitam aí em relação a nomear o autismo ou não, para ver como é que é a resposta, e se forem conversar sobre autismo, vamos garantir, primeira coisa, o professor tem que entender, sobretudo para criança de alto nível de funcionamento cognitivo, autismo não pode ser café com leite, porque ficar indo lá para a escola, para a gente aceitar qualquer comportamento e aceitar tudo de qualquer jeito, e muitas vezes, por falta de recurso, os professores acabam tendo que aceitar. E aí a gente tem uma criança que fica todos os dias brincando da mesma forma, fazendo as mesmas atividades de forma repetitiva no canto, ou andando de um lado para o outro, que é o que mais acontece, atrapalhando as outras crianças e não participando no pleno potencial dela. Eu tenho criança que senta e escreve, e que já está alfabetizada. Chega na sala de aula, ele não senta para desenhar um círculo, se pedir. Uma flor, uma casinha, né? Uma casinha. E aí existe uma compreensão muito equivocada sobre... Tudo bem, não é café com leite, mas digamos que ele tenha uma dificuldade. E aí, o que eu faço? E aí é o problema do domínio da estratégia, da metodologia, porque às vezes o indivíduo fala, não, tá bom, eu não vou tratar com café com leite, mas como é que eu faço isso daqui? E aí a gente tem uma dificuldade, assim, que é generalizada, por exemplo, em termos de linguagem. Quando a gente vai dialogar com o professor, é uma linguagem muito diferente. E não é só a linguagem, é o raciocínio que é diferente, que leva a conclusões equivocadas. Então, ou ele vai ser treinado para fazer uma certa coisa, ou então um diálogo assim superficial não vai dar conta. E aí a gente não consegue fazer todo o processo necessário para a produção do plano educacional individualizado. Então, como é que funciona? Assim, na maioria dos casos, pelo menos dos casos em que o professor, não, vamos fazer alguma coisa de adaptação, é assim. Nós vamos ter aula de não sei o quê, então pega um desenho, dá para ele, senta ali, faz o desenho. Porque esse pessoal, assim, as crianças assim especial adoram desenhar, precisa de ver, viu? Essa é a frase. Essas crianças assim adoram coisa concreta, sabe? Aí se eles criança especial gosta muito. Aí você dá ali um negócio, um Lego, um negocinho para ele ali, e aí a pessoa fala, não, eu adapto a minha aula, porque eu tô fazendo um desenho. Mas a adaptação não é a aula, é o indivíduo. Aquele indivíduo, onde é que está a margem dele? Quais são as habilidades que ele tem, as que ele não tem, ele precisa ter, é onde que está essa divisa aqui, é aqui que eu vou atuar.
com alguma coisa que seja efetiva, né? Eventualmente eu tenho que testar, mas uma boa avaliação é que vai me dar a base. Essa avaliação, o ideal é que a escola faça, porque não é todo mundo que tem uma avaliação do Thiago Lopes ou de um grupo de boa qualidade, mas se ela não tem, a gente pode compartilhar, dialogar e a gente aproveitar daquilo que é feito também por outros profissionais. Mas a escola está tão distante desses aspectos técnicos, metodológicos, para ensino de pessoas com autismo, que nem isso eles conseguem aproveitar, em geral, porque precisa de um mínimo de requisito para você entender o que é uma avaliação e quais são, portanto, a partir de uma avaliação, quais são os limites, quais são as habilidades que o indivíduo tem. E aqui no Farol, a gente tem algumas pedagogas que estão, psicopedagogas, pedagogas que estão atuando agora mais especificamente nesse tipo de trabalho de preparação para a escola mesmo, sabe? E eu acho que tem sido muito diferente o resultado, inclusive, do que quando a gente estava colocando profissionais que tinham menos vivência de escola, sabia, Luciano? Eu tenho sentido diferença, cara. Porque, tudo bem, a psicóloga, muitas vezes, ela tem experiência escolar, mas muitas vezes o papel da psicóloga na escola é fazer avaliações, fazer algumas adaptações, mas ela não conhece tão bem quanto a pedagoga a dinâmica de funcionamento da classe, da sala de aula, da interação entre as crianças, do conteúdo, da apresentação do conteúdo, da forma com que ele precisa ser aprendido, o que está sendo cobrado, como que funciona a dinâmica interna. Então, eu acho que é muito complementar colocar na equipe realmente, pedagogas que tenham experiência em sala de aula, sobretudo com inclusão. Eu sempre falo aqui, como eu falei no começo da minha vivência em sala de aula, porque os professores, quando você fala assim, doutor em educação, a gente fala, essa aí vai falar abobrinha até umas horas, porque realmente a academia no Brasil está tão distante na educação que eles não fazem a menor ideia do que é uma sala de aula. A menor ideia. Eu lembro que no doutorado em educação, teve vários professores que falaram assim, olha, gente, hoje a educação ela é diferente, porque o aluno ele entra na sala de aula sabendo mais que o professor, ele sabe o conteúdo, porque já pesquisou na internet. Então ele sai lá, ele desafia o professor. Então essa é a realidade hoje. Eu falei assim, eu pensando assim, né, não falei nada, lógico que nunca falei nada, que eu queria era o meu diploma, né, mas pensando assim, doutor, me apresenta esse aluno, pelo amor de Deus, né? Porque por algum motivo ele nunca entrou na minha sala, porque eu tive até hoje, eu tinha mais ou menos 1.000 alunos por ano, 1.000 alunos. Uhum. E eu tive até hoje 2 alunos que faziam isso, eu cito eles pelo nome, que é o Henrique e a Laura, esses 2. Nenhum mais fazia isso, eles querem jogar Free Fire, entendeu? Sim. Só que onde que está escrita esta realidade de sala de aula? Ela não está escrita, porque a academia nega essa realidade, nega essa dimensão. Então, e é difícil mesmo isso se traduzir em termos de escrita, né, esse tipo de conhecimento. Então, os professores, eles entendem essa dinâmica de sala de aula assim, muito profundamente, no estômago mesmo, né? E, de fato, a dinâmica da escola, ela é uma coisa absurdamente diferente de qualquer coisa que você possa imaginar. Assim, quando você entende essa dinâmica, você consegue manipular os aspectos do ambiente ali de uma forma muito mais ligeira, muito mais efetiva. Só que uma coisa que você falou, é importante. Não basta ser formado em educação, é a vivência na escola. São coisas diferentes. É a experiência, a vida na escola que faz uma diferença brutal para a gente fazer essa avaliação.